Olá, alunos da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os artigos mais importantes, que é aqueles artigos que você deve grifar no seu vade-mecum para fazer uma boa segunda fase no direito civil na sua prova da OAB. Já se inscreve aqui no canal, porque aqui vai ter muito conteúdo de OAB, tanto de primeira quanto de segunda fase, e já deixa o seu like aqui, que é muito importante, que aí o vídeo é distribuído para a maior quantidade de pessoas possível, e esse particularmente é um dos meus vídeos preferidos, porque eu sei como é importante os grifos no vade-mecum para você fazer uma boa prova, como aquilo facilita na hora de você fazer uma boa prova. Traçar mapas mentais com algumas determinadas cores é uma das melhores escolhas que você pode fazer nesse momento que você está estudando, que você está se preparando. Primeiro, eu quero dizer que a gente vai tratar aqui sobre a parte processual, sobre a esquematização, sobre o esqueleto da sua peça processual civil. Se vocês quiserem um outro vídeo que a gente fale sobre o direito material, já deixa aqui nos comentários que eu providenciarei. Uma dica inicial aqui que eu vou te dar. Esse aqui é o Vlad, o vade-mecum. O seu Vlad é o seu novo melhor amigo. Mas uma coisa é muito importante, apesar do seu Vlad ser único, insubstituível, querido, amado, idolatrado, você não vai levar só ele no dia da sua prova. Você tem que levar 2 vade-mecuns. E por que 2 vade-mecuns? Bom, eu não vou falar aqui nesse vídeo de hoje o que é permitido e o que é proibido, mas saiba que todas as minhas instruções estão de acordo com as normas previstas no edital. Só que o que acontece? Você não tem total controle sobre o que o seu querido fiscal vai fazer no dia. Se o seu querido fiscal te tira o Vlad no dia da prova, você vai ficar mais triste que feriado em fim de semana, meu colega. Então você não pode arriscar. São meses e meses de preparação. Não custa, leva um outro vade limpo, leva um outro vade só com os clipes. Porque se ele enganar com os clipes também, você tira na hora, apesar de clipes serem sim permitidos pelo edital. Vamos fazer a marcação no nosso Vlad, que é o nosso vade-mecum principal, e a gente vai marcar segundo algumas cores específicas. Por que com cores? Cores, elas fazem um mapa mental na sua cabeça. Então, quando você sabe que algumas cores compreendem alguns pontos específicos, você consegue lembrar mais fácil do artigo, lembrar o que aquele artigo quer dizer, e você consegue se desenvolver melhor na hora de escrever sua peça processual. Vamos aos artigos que devem ser grifados. Como eu disse, a gente vai usar clipes e marca-textos para marcar o Vlad. Nada de post-it, nem mesmo post-it em branco. Então, clipes e marca-textos coloridos. Amanda, eu tenho que marcar o artigo inteiro com a cor? Não, amado, não tem que marcar o artigo inteiro, senão vai ficar um carnaval o seu vade-mecum. Você tem que marcar o número do artigo que eu disser, porque aí você já consegue bater o olho na página e já consegue saber para que artigo você tem que prestar atenção. A gente vai usar um esquema de cores que eu quero que você anote aí. A gente vai usar a cor verde para denominar petição inicial. A gente vai usar a cor amarela para denominar contestação, a cor vermelha para tratar dos recursos e azul, aquele checklist que você tem que fazer no final. Os artigos marcados em azul, alguns serão cabíveis na sua prova, alguns não serão. Só que mesmo assim, vocês têm que checar por quê. Às vezes a sua peça é uma petição inicial. Se o seu autor for idoso e você não colocar o artigo da prioridade de tramitação, você vai perder pontos preciosos. Então esse azulzinho é um checklist que a gente vai fazer ao final. E assim que você marcar os artigos que eu estou te falando com uma cor, você vai colocar um clips daquela mesma cor naquela página para você saber o que você tem que checar. Combinado? O edital diz que você não pode estruturar, você não pode marcar de forma que estruture roteiro de peça processual. Mas aqui a gente não está estruturando um roteiro de peça. A gente está definindo alguns lembretes para petição inicial, para contestação, para facilitar para o seu cérebro. Mas como eu disse, a gente não tem absoluto controle sobre o que o seu fiscal vai fazer. Então é bom sempre ter cuidado. Se quiser marcar a lápis, que pode ser apagado, marque a lápis, não tem problema. A forma que você se sentir mais segura. Se fosse eu fazendo, eu levaria o Vlad marcadinho completo e um outro só com os clipes sem marcação nenhuma. Vai ficar mais difícil se eles te tirarem o Vlad?
vai ficar mais difícil. Mas mesmo assim você consegue fazer a prova com outro vade-mecum que esteja com os clipezinhos marcados. Você consegue levar a prova até o final. O primeiro artigo que a gente vai marcar é o artigo 319 do Código de Processo Civil. O 319 é praticamente um roteiro da sua petição. Ele é o artigo de longe mais importante se você vai escrever uma petição inicial, porque ele determina todos os elementos que aquela petição deve conter. O 319 diz: a petição inicial indicará. O número 319 você vai grifar de verde. Agora a gente vai fazer algumas remissões. O edital permite remissões, Wanda? Permite, desde que sejam remissões simples. Você vai só indicar alguns números de artigos em frente ao inciso que eu te disser. Lá no inciso 1, que diz o juízo aqui é dirigida, você vai anotar 46/53 do CPC, que trata da competência, 101 do CDC, que trata da competência especial em casos consumeristas, e artigo 4º da Lei 9.099 de 95, que trata da competência dos juizados especiais. No inciso 4, que fala sobre os pedidos e especificações, você vai fazer remissão aos artigos 85, que trata sobre os honorários, 98, que trata sobre a gratuidade, 178, que trata sobre a intervenção do MP, 322/324, que trata sobre o pedido, e 1048, que trata sobre a prioridade na tramitação. No inciso 5, que trata sobre o valor da causa, você vai fazer remissão ao artigo 292 e ao artigo 58 da Lei 8.245 de 91. Agora a gente vai falar dos artigos importantes para peça de contestação. Esses, como eu tinha dito ali atrás, você vai grifar em amarelo. São eles: artigo 335, que trata do termo inicial do prazo de 15 dias para o oferecimento da contestação. Artigo 337, que é importantíssimo e fala das preliminares que devem ser alegadas antes do mérito. E no 337, inciso 9, você vai fazer uma remissão simples aos artigos 338 e 339 do CPC. Você vai grifar também de amarelo o 340, que fala da alegação de incompetência. É importante que você fique sempre atento às remissões feitas pelo próprio código. Por via das dúvidas, dá uma olhadinha na remissão feita, vê se aquilo lá é aplicável, vê se você vai usar aquilo, porque, de novo, se a questão demandar e você não colocar, você perde alguns pontos que podem fazer a diferença entre a sua aprovação e a sua reprovação. Agora a gente vai falar sobre os recursos. É claro que eu não vou falar sobre os recursos todos, e só sobre os principais e que mais caem na OAB, e você vai grifá-los de vermelho. Vai grifar primeiro o 994, que é o artigo genérico que trata sobre quais recursos são cabíveis, o 1003, que fala da contagem do prazo para interposição de recursos, e agora a gente vai falar sobre os recursos em espécie. Em primeiro lugar, a apelação, que está lá prevista no 1009, que além de grifar de vermelho, você vai fazer remissão aos artigos 331, 332, parágrafo 3º e 485, parágrafo 7º, que são os artigos importantíssimos que tratam sobre o juízo de retratação. Se for hipótese de retratação e você não colocar a possibilidade de o juiz se retratar, vai te custar alguns pontos. Eu acho sempre importante frisar e bater nessa tecla para depois você não vir falar que eu não te avisei. Continuando. 1012, que também é um artigo importante que trata sobre as exceções em que não caberá o efeito suspensivo da apelação e que você deverá indicar na sua peça se for o caso. O 1015, que é o artigo mais cobrado dos últimos tempos, é um artigo coringa. Ele traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A maioria delas porque algumas estão em outros artigos específicos ou em leis esparsas. Eu não vou te falar aqui para grifar outros artigos que falam, por exemplo, do agravo interno ou dos embargos de declaração, porque eu acredito que seja mais difícil de cair. Só que é importante que você grife, além de todos esses que eu te falei, o 1027, que trata do ROC, e o ROC é sim um artigo que tem mais probabilidade de cair na sua peça. Por fim, vai grifar o 1029, que trata do recurso especial e recurso extraordinário. São também recursos importantes que têm alguma probabilidade de cair na sua peça e que devem ser grifados novamente de vermelho. Agora a gente vai para os artigos finais.
Quais são os artigos finais? Aqueles que eu disse que a gente vai marcar em azul e que antes de você entregar a sua peça, antes de você acabar seu esqueleto, você vai checar cada um deles para ver se aquele artigo vai incidir ou não vai incidir na sua prova. É aquele check-up que será necessário e importante, marcado sempre com um clipezinho para não esquecer. Vamos a eles. 43 a 53, que trata sobre competência e endereçamento. 98, que trata sobre gratuidade. 106, que trata sobre advogados atuando em causa própria. 178, que trata sobre a intervenção do MP, por exemplo, em casos de lide envolvendo menor. 300, que trata sobre as tutelas, que são importantíssimas e geralmente são pedidas quando se trata de petição inicial. 1048, que trata de prioridade de tramitação. 85, que trata de honorários. E 291/292, que trata do valor da causa. Bom, meus queridos, esses são os artigos que eu quero que você grife. Você vai ver que quando você for estudar vai facilitar bastante. Se você não decorou a legenda ou se está com dificuldade para isso, faz no comecinho do seu VAD a legendinha. Verde, petição inicial. Amarelo, contestação. Vermelho, recurso. Azul, não esquecer de checar. Porque aí você consegue, na hora da prova, não dar aquele branco e você sabe o que cada um deles significa. Pois bem, meus queridos, esses são os artigos mais importantes que você deve grifar e fazer emissões se você vai fazer a sua segunda fase em civil. Comenta aqui embaixo se você quer uma parte 2 desse vídeo, em que a gente vai tratar sobre os artigos mais importantes da parte material, deixando a parte processual de lado. Até a próxima!